Galera, será que o titã fundador, o parasita, será que ele tem consciência própria ou ele age por instinto? A gente vai ver agora rapidamente 13 situações em que o parasita parece ter agido por conta própria. Na verdade, não existe outra explicação a não ser ele ter consciência. Apenas o instinto não faz essas 13 coisas que nós vamos ver agora. Confere se você está inscrito no canal com o sininho de notificações ativo. Se ainda não, sejam bem-vindos. O parasita tem uma forma grotesca. Na verdade, ele tem mais de uma forma, mas todas elas são grotescas. O primeiro fato aqui é que o parasita montou uma armadilha. Tudo bem, muitos animais que são predadores montam armadilhas. Isso é até comum, pode ser instinto. Mas a armadilha montada por esse parasita é um tanto diferente. Na verdade, ele está dentro de uma árvore. Dentro dessa árvore tem algo bem incomum, um lago até profundo demais para uma árvore. E provavelmente foi a presença do parasita ali que fez a árvore se desenvolver mais do que as outras, sendo que ela é uma árvore que tem um tamanho colossal. Nesse estranho lago, não dá para dizer que foi o parasita que criou, ou se essa água veio dele, ou até se a árvore inteira tem alguma coisa a ver. Mas esse parasita foi parar lá de alguma forma. E provavelmente isso é uma armadilha. É a forma com que ele caça. Eu duvido muito que ele tenha ido parar ali aleatoriamente. Exatamente por conta de outro fato que a gente vai ver daqui a pouco. Existem evidências de que o parasita não foi parar ali por coincidência. E nós já vamos falar sobre isso. O segundo fato mais interessante é que ele salvou Ymir. Ymir estava correndo, com medo, fraca, machucada, estava completamente apavorada, escorregou dentro da árvore que ela entrou para se esconder naquele local escuro e úmido e caiu na água. Ao cair na água, o parasita se juntou com ela. Mas ele se juntou com ela para salvá-la, porque se ele não tivesse feito isso, a menina teria sido completamente deteriorada pelo lago. Ela não seria encontrada e jamais faria diferença nenhuma. Mas o parasita viu ali uma oportunidade. Afinal, aquela árvore é aberta em uma floresta. Nós sabemos que na floresta possui várias formas de vida. Todo tipo de mata tem vida. E neles lá tem cavalos, porcos selvagens, além de insetos e vários outros animais, que consequentemente devem ter entrado na árvore e caído ali, como pássaros, insetos e várias outras coisas. Durante todo esse tempo que o parasita esteve lá, muitas coisas vivas podem ter caído dentro da água, mas ele não se ligou a nenhuma delas. Ele não se ligou a nenhum animal e nenhum outro tipo de ser. O único ser vivo que ele decidiu se ligar foi com um ser humano. Isso também mostra que talvez ele tenha raciocínio, porque afinal de contas ele escolheu quem ele iria salvar e com quem ele iria se fundir. E isso nos leva ao terceiro ponto. Após se fundir a Ymir, ela se tornou uma coisa diferente. Ela já não era mais somente humana, ela tinha um parasita gigantesco dentro dela. E ele se fundiu com o corpo daquela humana, tornando ela um ser diferente. Agora ela tinha acesso a poderes incalculáveis, além da sua própria dimensão onde ela poderia moldar as coisas com uma areia misteriosa. E aqui no canal eu vou fazer um vídeo explicando como funciona essa areia. Para ver, você precisa estar inscrito aqui no canal. Depois que o parasita se fundiu em Ymir, existem duas possibilidades. Se ele tiver consciência, claro. Se ele tiver consciência, provavelmente a sua consciência se uniu à consciência de Ymir, fazendo um novo ser, que conseguia pensar tanto pela mente do parasita quanto para a mente de Ymir. A segunda hipótese é que as duas mentes, apesar de juntas no mesmo corpo, estavam separadas, e a vontade do parasita funcionava longe da vontade de Ymir, sendo que ela poderia nem saber o que se ligou a ela e nem ao menos saber da origem desse ser vivo. Se pararmos para pensar, nunca foi dito se Ymir sabia ou não da existência do parasita. De todas as formas, existe a possibilidade de Ymir ter sido influenciada a tomar as suas próximas escolhas. Afinal, depois de ganhar os poderes de Titã, ela foi se humilhar para o rei Eldiano que tinha tentado caçá-la, eliminá-la, castigá-la tão duramente. Por que, afinal de contas, a Ymir voltou para o rei Eldiano? Existem várias possibilidades. Mas entre uma delas, ela pode ter sido manipulada pelo parasita para fazer isso. Afinal, ele estaria dentro de uma família real. Ele estaria servindo um rei. E isso incluiria um propósito, um plano bem detalhado e criterioso, que vem logo a seguir no ponto 4. O quarto ponto mostra realmente que o parasita
tem alguns tipos de instintos. Todo ser vivo tem instinto de se multiplicar, de criar uma nova vida. Isso nasce com todos os seres vivos, inclusive com a gente. Claro que nós, seres humanos, temos a escolha se nós queremos ou não fazer isso. E mesmo nós, sendo seres racionais, extremamente pensantes, às vezes deixamos passar. E esse instinto primitivo acaba tomando conta da própria consciência. É aí que vem os filhos indesejados. Se pararmos para pensar que o parasita tem uma consciência humana, que ele vê o que está acontecendo, ele entende que ele é uma criatura viva, ele decidiu se reproduzir. E isso foi uma estratégia para ele estar dentro da família real, se reproduzindo com o rei, fazendo assim daquele reino o reino mais poderoso do mundo e logo tomando o controle de toda a raça humana. Isso leva para o quinto ponto. Ele desenvolveu uma raça inteira. Esse parasita fez as suas descendências procriarem e manipulou as pessoas e as informações para que todo mundo se tornasse súdito de Ymir. Não dá para negar que, apesar de ele ter consciência e ter os seus próprios planos, os seres humanos, usando os poderes concedidos pelo próprio parasita, às vezes deixam as coisas complexas demais. Como, por exemplo, a humanidade acabou se encurralando dentro de muralhas e assim impedindo o próprio crescimento do parasita. E pode ser esse motivo que levou ele a desejar fortemente o estrondo. Afinal, se o mundo todo deixasse de existir e ficasse apenas a Ilha Parades, você já imaginou que o parasita teria tomado o controle total da raça humana? Vamos imaginar o sexto ponto, onde o parasita concedeu poderes para os humanos enquanto o enganava e se alastrava pelo mundo. O parasita manipulou fatos durante as gerações dentro da família real para que ele ficasse com aquelas regras de 13 anos e tivesse sempre que ser passado de pessoa para pessoa. Com o passar das eras, ele manipulou o tempo para que as pessoas ficassem contra o povo eldiano, tornando eles violentos, já que o reino de Eldia, quando se tornou o maior reino do mundo, se tornaram pessoas extremamente agressivas, e eles massacraram os Marleyanos. Por conta disso, os Marleyanos desenvolveram um ódio deles. Então esse povo se escondeu dentro de muralhas por algum motivo, como se isso também fosse parte do plano do parasita. E se você acha que isso é um plano longo demais para um ser vivo, lembre-se que o parasita tem acesso aos caminhos. Os caminhos vêm dele. A origem daquele mundo paralelo onde Ymir construía os titãs com os baldinhos de areia é do parasita. E lá o tempo passa de uma forma diferente. Então pode ser que para o parasita, no ângulo de vista dele, esses 2000 anos de história não foram nada além do que apenas alguns segundos. E ele manipulou a raça humana para que a raça humana odiasse os portadores de Titã e criou uma arma poderosa o suficiente para destruir toda a humanidade, que são os titãs colossais do estrondo. Essa criação foi aliada ao voto de renúncia de guerra, que obriga que os usuários do sangue real não lutem e sim se entreguem. Sendo assim, seu plano consistia em encurralar a humanidade restante dentro das muralhas para que um forte preconceito existisse ali, exatamente pelo temor daquele poder gigantesco do estrondo. E eventualmente, de dentro daquelas muralhas, aqueles titãs colossais sairiam marchando por todo o planeta. Se toda a raça humana tivesse sido eliminada nesse dia, o parasita teria vencido, porque todas as pessoas da Terra e os seus descendentes seriam súditos de Ymir, e ele teria dominado completamente aquele planeta. Isso pode até parecer um plano bem mirabolante, mas e se o parasita tiver influenciado todo mundo? O Eren é inocente, e todas as pessoas que se envolveram com o poder dos titãs algum dia são inocentes. Eles apenas nasceram influenciados pelo parasita. E nós temos mais algumas evidências disso. A oitava evidência é que ele salvou o Eren, unindo o seu corpo novamente. Ele fez a ligação entre as duas partes. E o seu corpo físico apareceu depois de 2000 anos, coisa que já não aparecia há muito tempo. Visto que existe um número enorme de humanos, o parasita poderia estar no corpo de qualquer pessoa, mas ele estava exatamente no corpo de Eren Yeager, que era o possuidor do poder do Titã Fundador, o Titã de Ataque, e o Titã Martelo de Guerra, de forma que ele foi capaz de salvar a vida do Eren. Por que um animal faria isso por instinto? Já que ele mostrou, lá na frente, que ele pode sobreviver sem o Eren, ele não precisa salvar o Eren para ele se salvar. Ou seja, ele salvou o Eren por um motivo específico, mostrando assim que ele tem algum tipo de raciocínio, sim.
Em nono lugar, ele transformou o Eren. E a transformação do Eren gerou o estrondo e o controle do poder do Titã Fundador na sua totalidade como nunca ninguém fez antes. E o Parasita tomou uma forma esquelética gigante, onde ele estava protegido dentro do esqueleto, mas ele ainda estava dentro do esqueleto e essa não era a sua forma maior. Na verdade, ele estava na nuca do Eren o tempo todo. E a partir de agora, aqui no vídeo, nós vamos falar de algumas coisas do mangá. Se você ainda não viu o mangá, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu a parte final no anime. Então, se você não gosta de spoilers, clica aí no card e vai para outro vídeo. A partir de agora, as coisas vão engrossar e nós vamos falar sobre a armadilha que o Parasita montou até o final. No seu 10º passo, o Parasita saiu do corpo do Eren e se tornou um titã. Afinal, ele também tem uma forma titânica. A sua forma azul, brilhante, pequenina, mais ou menos do tamanho da Ymir, se torna um parasita amarelo gigante. Pelo menos as colorações que foram feitas até agora, ele é amarelo. Pode ser que ele seja animado de outra cor. Mas isso não importa. O que importa é que ele tomou uma característica diferente. Seu corpo ficou mais redondo e muito maior, mostrando que além de flexível, ele é extremamente resistente, já que seus tentáculos eram capazes de fazer frente a vários titãs ao mesmo tempo, incluindo o Reiner na sua forma blindada, a N na forma de titã fêmea e o titã quadrúpede e vários outros inimigos. Ele conseguia tirar de letra uma força absurda. Em 11º lugar, ele expeliu gás e fez alguns Eldianos se tornarem titãs. Como ele fez isso por instinto? Como ele sabia que aquelas pessoas eram Eldianas? Como ele as enxergou? Como ele sentiu elas ali? Como ele sabia que se ele expelisse aquele gás, ele transformaria exatamente aquelas pessoas em titãs puros? E como ele fez os titãs puros lutarem por ele, o defendendo? Isso nos leva para o 12º, que é ele lutar contra a Aliança. Ele não saiu atacando descontroladamente tudo que estava pela sua frente como um animal selvagem encurralado. Ele atacou exatamente a Aliança. Ele sabia quem eram os aliados e quem eram os inimigos. E ele tinha os seus alvos muito bem focados. Coisa que um animal selvagem não faz. Tendo assim mais algumas evidências do seu raciocínio lógico. E durante esse período que ele estava separado do Eren, o Eren foi vencido. E quando ele foi vencido, o Parasita desapareceu. Assim como todos os poderes de Titã do mundo. Mas será que ele desapareceu mesmo? Afinal, nós ainda temos o 13º ponto, que é onde o Parasita monta uma nova armadilha. Nós vimos que o Titã Fundador pode criar titãs do nada. Ele pode criar qualquer tipo de forma nos caminhos e lançá-las no mundo real para lutar pela sua vontade para fazer exatamente o que ele quiser. E acontece que aquela forma colossal do Titã Parasita pode não ser exatamente o Parasita real. E talvez o Parasita que se ligou com Ymir há 2000 anos atrás ainda estava com o Eren, mesmo quando a Mikasa levou ele para ser enterrado lá na Ilha Parades. Quando a Mikasa desceu com a cabeça do Eren, ela saiu rapidamente para Parades para deixá-lo lá naquela árvore, onde ele estava dormindo no primeiro episódio. E lá onde o Eren foi plantado, cresceu uma árvore colossal, exatamente igual à primeira árvore onde Ymir caiu, uma árvore idêntica. A cabeça do Eren não teria por que se tornar uma árvore. Aquela árvore já estava há muito tempo na Ilha Parades e nunca tinha desenvolvido proporções tão grandes. A forma da árvore mudou completamente, assim como o ambiente. E depois de vários anos, dá para concluir que uma árvore igual, com uma entrada igual, tem um lago. E no fundo desse lago tem mais um parasita, montando mais uma armadilha para a humanidade, para mais uma vez tentar tomar o controle de todos os humanos. Existem fortes evidências que ele consegue pensar, e esse pode ser talvez o verdadeiro inimigo o tempo todo. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando todas as formas do Titã Fundador. Eu vou deixar o link aqui no card para você dar uma conferida na sequência. E galera, eu queria avisar para vocês que o canal de série está bombando. Demorou um pouco, mas saiu o canal de resumos de séries, onde eu vou fazer resumos de histórias completas. Confere lá, é o canal Yu. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.